O nosso vídeo é sobre dízima periódica. Da definição, o que é uma dízima periódica? É um número decimal que possui repetição dos termos depois da vírgula. Vamos fazer aqui um exemplo, o exemplo 1. Então, se eu pegar, por exemplo, um número do tipo 0,333 e esse 3 continua se repetindo, isso é uma dízima periódica, porque se você for olhar, o 3 se repete sempre. Outro exemplo, se eu pegar o número 0,111, como eu tenho uma parte que se repete, isso é uma dízima periódica. Sempre que você tiver uma divisão e você tem uma parte que se repete, isso é uma dízima periódica. Como é que eu escrevo? Qual é a representação? Pode vir dessa forma que já está escrita, mas eu poderia ter, por exemplo, o mesmo exemplo 1 escrito da seguinte forma: 0,3 com esse tracinho em cima. Isso também é uma representação de uma dízima periódica. E a parte que se repete é essa parte que ficou com esse tracinho em cima. Então, como é que ficaria, por exemplo, o outro exemplo? O exemplo 2. 0,1 com esse tracinho em cima, justamente sobre a parte que se repete. Então, isso é uma dízima periódica. Ah, mas como é que eu faço o cálculo? Como é que eu faço o cálculo de uma dízima periódica? Vamos resolver aqui, ó, o exemplo 1. Vamos supor que você tem essa seguinte divisão: 1 dividido por 3. Como é que eu faço essa conta? Seria 1 dividido por 3. E agora, como 1 é menor, coloco um 0, 0, vírgula. Se eu colocar um 3, 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Esse primeiro 0 me dá direito de colocar mais um 0 sem mexer em nada. Ficou 10. 3 novamente. 9. 1. Se eu colocar um 3 aqui, 9. E aí você percebe que se eu continuar fazendo, essa divisão não vai parar. Isso é uma dízima periódica. Então, vamos fazer aqui mais um exemplo, o exemplo 2. Se eu tivesse, por exemplo, 1 dividido para 9. Como é que eu faço isso aqui? É só armar. É 1 dividido para 9. Agora você já sabe. Como esse é menor, 0, 0, vírgula. 1 vezes 9 é 9. 10 menos 9, 1. Acrescento 0. 1 de novo. Acrescento 0, 1 de novo. E aí você percebe que essa divisão aqui não tem fim e que é sempre o mesmo valor que está se repetindo. Isso é uma dízima periódica também.